Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom, eu espero que você tenha tido uma celebração de Natal maravilhosa, que a presença de Jesus tenha sido muito manifesta na sua vida, nesse dia, nesse momento, nessa celebração de Natal, porque é isso que realmente importa, Jesus nas nossas vidas. Comida, bebida, companhia das pessoas, tudo isso é muito agradável, satisfaz a nossa alma, é uma delícia estar com as pessoas, mas ter Jesus é algo que você não pode se privar de ter. Colocar seu foco de vida em Jesus é algo tremendo que vai transformar a sua vida como você não pode sequer imaginar. Que Ele abençoe a sua vida hoje e sempre. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu nome, nós estamos aqui mais uma vez, ó Deus, para ouvirmos a mensagem que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Então, ó Deus, que o Senhor fique à vontade para transformar a nossa vida, para mudar as nossas intenções, a nossa maneira de pensar, para transformar as nossas trevas em luz. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém e amém. Meus irmãos, eu tenho dois textos para a gente analisar hoje. Primeiro em Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 19 e 20. E aqui João, através do Espírito Santo, diz o seguinte: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas, sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Agora eu quero ler um texto bem mais conhecido de Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, que diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Gente, estamos a poucos dias do início de um novo ano, e eu confesso que eu já vi climas melhores, o coração mais alegre, em outras épocas as coisas parecem que eram um pouco mais vivas, porque muita gente está preocupada com o que vem por aí. Antigamente as mudanças eram mais graduais, demoravam mais para acontecer, a gente conseguia assimilar porque eram feitas aos poucos, mas agora tudo muda muito rápido, mais rápido do que a gente consegue absorver. E como lidar com isso? Então, a partir desses dois textos que nós lemos, eu queria que a gente pensasse e a gente extraísse algo que nos ajudasse a entrar no ano novo, no novo ano, como quem sabe que tudo pode acontecer, mas que também tudo é possível ao que crê. Jesus disse em Mateus 24:35 que os céus e a terra passariam, mas as palavras dele não. E as palavras de Jesus estão repletas de vida, de esperança, de significado. Tudo começou com aquela expressão haja luz, e a partir daí nós temos: não temas,
tudo é possível ao que crê, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor pelejará por nós. Agindo Deus, quem o impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, irmãos, gente, povo de Deus, nós somos agraciados com a luz de Jesus em nossas vidas, e essas verdades todas que eu citei aqui, elas fazem parte do nosso cotidiano, porque nem todas as pessoas amam mais as trevas do que a luz. Deus nos chamou para a sua luz. Eu amo a luz, apesar de ter a consciência de que há muitas trevas dentro de mim que precisam ser expulsas pela luz de Jesus. Eu tenho essa consciência, e a palavra de Deus vem fazendo isso em mim há mais de 45 anos, desde que eu entreguei a minha vida para Jesus. Fui batizado em 1976. Então, gente, eu queria pensar algumas coisas que nós devemos levar conosco para o ano de 2028. A primeira delas se tornou até uma música, uma canção, que diz o seguinte: Deus tem o melhor para mim. Deus sempre tem o melhor para nós. E longe de mim querer ser um pastor alienado, longe de mim afirmar que o ano que se inicia em poucos dias vai ser o melhor ano das nossas vidas. Os que afirmaram isso no final de 2019 com relação a 2020 enfiaram as mãos pelos pés. Apesar disso, eu espero que seja, eu oro para que seja, eu desejo que seja, eu profetizo que seja, só não posso afirmar que será. No entanto, eu não consigo parar de pensar e de crer que Deus tem o melhor para mim, para você, para nós. Eu não consigo parar de pensar que Deus tem tudo sob o seu controle e que Ele vai nos abençoar. Parte da minha função pastoral é inspirar você a crer, a ter fé, a confiar no amor de Deus por nós. Por quê? Porque quem ama cuida, quem ama protege, quem ama abençoa, quem ama sustenta, quem ama orienta, quem ama não mede esforços, e Deus nos ama. Deus nos ama. Deus pode fazer o impossível acontecer nas nossas vidas, e Ele vem fazendo isso desde sempre. Ele é o Deus que tem poder para tornar a estéril mãe de filhos. Ele é o Deus que tem poder para pegar 5 pães e 2 peixes e multiplicá-los a ponto de alimentar milhares de pessoas, multidões de pessoas. Ele é o Deus que faz a pele leprosa se tornar tão limpa e sedosa quanto a pele de uma criança, de um bebê. Então não importa o grau de dificuldade ou impossibilidade que exista, Deus pode mudar tudo no estalar de dedos, do dia para a noite, porque Ele tem poder para fazer isso. E nós ainda estamos sob o efeito da celebração do Natal, meio que entrando nesse clima de novo ano, e eu queria pensar com vocês o que é que sobra depois dessas festividades todas, porque a vida, gente, não é só festa. Aliás, o que se tem menos na vida é festa. O que vem depois da festa, gente, é a realidade. Para aqueles que beberam muito nesses dias, vem a ressaca. Para aqueles que comem demais ou para aqueles que aprontam demais nesses dias, vem o arrependimento ou remorso.
O que vem depois das festas é muito trabalho, muita canseira, mas uma coisa eu sei: Deus tem o melhor para mim. Se você tem Jesus no coração, Deus tem o melhor para você também. Ainda que a videira não floresça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o exército se acampe contra mim, ainda que os meus pecados sejam vermelhos como a escarlata, como o carmesim, ainda que eu esteja morto, Deus terá sempre o melhor para mim. Então eu citei todos esses ainda ques, os que eu me lembrei, e eu sei que tem mais, que começam dessa forma, com essa expressão ainda que. Eu não citei o desfecho, mas todos esses ainda ques, eles têm um desfecho maravilhoso, porque ainda que a videira não floresça, Abacuque vai dizer depois: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque Deus está comigo, diz Davi. Então, ainda que eu esteja morto, palavras de Jesus, eu viverei. Deus terá sempre o melhor para mim e para você, para aqueles que o têm na sua vida. Uma outra coisa para a gente pensar e levar conosco para 2022 é o fato de que nós precisamos entrar em 2022 sendo luz no mundo ou para o mundo, diferentemente das nossas festas que quando acabam a gente apaga a luz e vai embora ou vai dormir. Com relação a Deus, a luz de Jesus, nós precisamos manter essa luz acesa ininterruptamente. A primeira palavra que saiu da boca, eu já citei aqui nessa mesma mensagem, a primeira palavra que sai da boca de Deus, que nós temos conhecimento, é essa expressão: haja luz. Isso indica o quão vital é a luz. Ela tem que permanecer acesa. Então mantenha essa luz acesa. Levítico, no capítulo 6, versos 12 e 13, ele diz exatamente isso: o fogo do altar não deve ser apagado em hipótese alguma. Você que tem Jesus no coração, tem um altar dentro de si que deve permanecer aceso dia e noite. Repito, ininterruptamente. Em Mateus 5,14, Jesus diz que nós somos a luz do mundo, e isso implica em pararmos de operar nas trevas, de viver nas trevas, de agir, de pensar, de falar segundo o padrão das trevas. O futuro da nossa nação depende disso. O nosso futuro como cidadãos brasileiros depende disso. Muitos crentes estão com medo do que vem por aí com as próximas eleições, mas a gente não precisa ter medo. Se a gente mantiver o fogo do altar aceso em nossas vidas, se a gente mantiver a luz de Jesus acesa em nós, as portas do inferno não prevalecerão nessa batalha que não é política, não é econômica, não é cultural, não é social. É uma batalha espiritual. Não é apenas uma batalha por um território físico, é uma batalha pelo domínio das almas das pessoas. E quem vive nas trevas não consegue ver o que está na sua frente, porque a pessoa fica restrita a si mesma e acaba se adaptando a isso, elas se acostumam com isso. Agora eu preciso dizer uma coisa para você: trevas não é algo bom para se acostumar, para se habituar. Precisamos e podemos caminhar na luz de Jesus. Uma réstia de luz que seja é sinal de esperança, é sinal de que o poder de Deus se manifestará ao nosso favor. Um único ponto de luz pode fazer uma enorme e significante diferença
na sua família, nos seus relacionamentos, na sua própria vida e na vida de quem está à sua volta, porque luz é referência no mundo que opera nas trevas, está envolvido por trevas. Eu me lembrei, quando estava pensando nisso, de um filme do Indiana Jones, em que ele, uma mulher e um garoto, eles entram num lugar completamente às escuras, e à medida que eles vão andando sem ver nada, a gente começa a ouvir, e eles também, o barulho de coisas crocantes sendo esmagadas. E quando alguém acende um fósforo ou consegue achar uma luz ali e consegue ver do que se trata, pega milhares de insetos, baratas, besouros, lacraias e outras coisas ao redor deles, debaixo deles, subindo neles. Gente, a vida de quem vive nas trevas é assim, cercada e invadida por coisas nojentas, que as pessoas não conseguem ver, até que alguma luz seja derramada sobre elas. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Então eu digo para você, seja luz, brilhe por Jesus. Na presença da luz, as trevas se dissipam. Luz e trevas não podem ocupar o mesmo espaço, e é por isso que há tantos conflitos dentro da gente. Luz e trevas ficam disputando espaço dentro de nós. Seja luz. Não se acostume com as trevas da sua vida. Não trate as trevas que há em você como se fosse algo que tem que ser, que é assim mesmo, que faz parte de você. Esse é um viés que o mundo está pegando, e é um viés que também, infelizmente, entrou pela porta das igrejas. Não se preocupe, você é assim mesmo. Deus te fez assim. Não fez. Você é luz. As trevas não definem mais quem você é e nem como você tem que viver. Seja luz. Quem é luz não se impressiona com as trevas, não se deixa intimidar pelas trevas, não se envolve com as trevas, não se torna um com as trevas. É justamente o contrário, o oposto. As trevas vão embora, não suportam a luz de Jesus que há em você. Uma outra coisa para a gente pensar é aquele lance dos ventos contrários. E eu preciso dizer para você que os ventos contrários ou as circunstâncias contrárias não apagam o fogo do altar. Esses dias eu estava fazendo carne para os cachorros, e eu deixo a janela da cozinha aberta para circular melhor o ar, não ficar aquele cheiro de carne dentro de casa. E o fogão é próximo da minha janela, da janela da cozinha. Então a carne na panela sobre o fogo e o vento entrando pela janela. E estava ventando bastante, estava entrando umas rajadas de vento bem fortes. E as chamas do fogão davam aquela trepidada, aquele negócio, aquela mexida, mas não apagavam. Por quê? Porque aquele fogo era alimentado por um botijão de água. É alimentado por um botijão de gás. É exatamente assim que acontece com aqueles que têm o fogo do Espírito queimando dentro de si. Os ventos contrários vêm, e eles vêm com muita força, vêm para tentar apagar, mas tudo o que esses ventos contrários conseguem fazer é dar uma trepidada nas chamas. Não mais do que isso, porque quem tem Jesus não pode ser apagado pelo que vem de fora, porque o Espírito Santo e a comunhão com o povo de Deus, com a igreja, é o botijão de gás que mantém essa chama acesa. O fogo não pode ser apagado pelo que vem de fora, mas pode ser apagado
de dentro para fora. Não é? As pessoas, elas deixam que esse fogo se apague, porque elas perdem a conexão com o botijão, com o Espírito Santo e com a igreja. Essa pandemia foi um desastre nesse sentido para muita gente da igreja, não é? Que se iludiu com essa coisa de que em casa sozinho eu dou conta do recado. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. A gente precisa estar conectado com o Espírito Santo e com a igreja, porque é na igreja, na comunhão dos santos, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A pessoa que tem o fogo do Espírito Santo ardendo dentro de si, a luz de Jesus, ela precisa estar conectada ao Espírito Santo e à igreja. A luz veio ao mundo de João, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque tinham medo de que as suas obras viessem a público. Luz revela, põe em evidência, mostra o que se tenta por todos os meios esconder. As trevas, por outro lado, mantém o que se quer esconder bem escondido. Por isso a gente tem essa atração tão forte para com as trevas. Como lidar com isso? E aí entra Paulo. Ele fala aqui em Filipenses, ele fala assim: eu deixo para lá o que ficou para trás. Paulo, que nessas alturas já havia caminhado 30 anos no Evangelho de Jesus Cristo, ele já tinha uma experiência, e uma experiência muito intensa com Jesus, com o Evangelho. Ele estava tentando fazer com que os filipenses olhassem na direção certa, ou seja, para frente, para cima. E Paulo é muito franco com eles: irmãos, eu não acho que eu cheguei lá ainda. Eu não acho que eu alcancei o que precisava alcançar. Eu, Wilson, também digo a mesma coisa para vocês. Eu também acredito que não cheguei lá. Tem muita coisa que precisa ser resolvida na minha vida. Eu estou no Evangelho há mais de 45 anos. E aparentemente na vida de Paulo também tinha algumas coisas a serem resolvidas. A verdade é que por trás da vida que a gente quer deixar transparecer, há um outro cenário que é uma verdadeira bagunça. A gente disfarça o quanto pode, mas os problemas estão lá. Nós temos questões mal ou não resolvidas, temos cicatrizes, e Paulo nos alivia quanto a isso, ao dizer que ele também não havia chegado lá. Isso, gente, me enche de esperança, me conforta. É o mesmo tipo de esperança, de conforto e consolo que enche o meu coração quando eu leio o Salmo 24. Lá, só para lembrar você o que diz lá, é aquela história: Senhor, quem entrará no seu santuário para te adorar? E aí o salmista mesmo responde, ele fala: quem tem as mãos limpas e o coração puro. Estou de fora. Estou de fora. Quando a gente lê até aí, a gente se vê fora do padrão de Deus. Mas o consolo vem no versículo 6, quando lá o salmista diz o seguinte: são assim os que te buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Mãos limpas, coração puro, e Jacó não tem nada a ver um com o outro. Mas Deus é Deus daqueles que, mesmo sendo como Jacó, mesmo ainda não tendo chegado lá, continuam buscando a sua face. E é o que nós estamos fazendo. Eu não cheguei lá ainda, diz Paulo, mas uma coisa eu faço: eu deixo para lá o que passou. E você não deve entrar no novo ano carregando coisas ruins desse ano ou dos anos anteriores no seu coração, na sua vida. As coisas negativas que nos marcaram até aqui devem ser deixadas por aqui mesmo. É um excesso de bagagem pelo qual você vai pagar muito caro se continuar carregando.
Hoje em dia, quando as pessoas fazem os voos internacionais, elas tomam muito cuidado com o excesso de bagagem, porque se der excesso, vai pagar uma nota. Paga uma nota. A empresa aérea cobra de você acima de, se eu não me engano, 23 quilos. Então, não dá para a gente ficar carregando peso extra, que não vai nos ajudar em nada, pelo contrário, vai nos prejudicar. Eu sei que não dá para esquecer certas coisas, mas a gente tem que seguir em frente, sem que essas coisas pesem sobre os nossos ombros. E de que maneira? Paulo fala assim, olha, você tem que ter uma meta, você tem que prosseguir para o alvo, você tem que seguir em frente para Jesus. A gente tem que continuar caminhando na direção de Jesus, justamente porque Ele é quem nos salvará disso. O seu alvo para 2022, o meu alvo para 2022 tem que ser continuar caminhando na direção de Jesus, não importa o que aconteça e sem olhar para trás. Essa mudança de calendário, ainda que surta um efeito apenas psicológico, deve ser muito bem aproveitado. Pense nisso como se fosse aqueles últimos dias do povo de Israel no Egito. Havia muita expectativa e Deus fala assim, olha, vocês têm que fazer essa última refeição e ela tem que ser certinha, não pode ter sobra e vocês também têm que comer rápido, porque as coisas vão ser assim, vapt-vupt. Então, muita expectativa por parte do povo e Deus satisfazendo essas expectativas, indo à frente do seu povo. Então, vamos carregar só o essencial para 2022. Pessoas que atrasaram a sua vida em 2021, fiquem em 2021. Distrações que atrasaram a sua vida em 2021, devem ficar em 2021. Sentimentos que lhe escravizaram em 2021, devem ficar em 2021. Não dá para levar tudo nessa viagem. Então leve só aquilo que vai ser útil para você. O que não for útil, descarte, deixe para trás. Para 2022, muito Jesus em nossas vidas. Essa é a dinâmica da fé, gente. A gente já tem a salvação. Agora a gente está caminhando para a glorificação, para sermos como Jesus é. Esse é o nosso objetivo, é o nosso alvo. Então, eu não tinha a pretensão de falar algo novo para vocês, só de reiterar, de enfatizar aquilo que você já sabe. Você tem que ser luz no mundo que está em trevas. Você não deve carregar na sua vida fardos desnecessários. E você não deve levar para o novo ano aquilo que te prejudicou nesse ano que está se terminando. Livre-se disso. Livre-se dos empecilhos para você, como diz o escritor aos Hebreus, para você andar mais rápido, não é? Então se desfaça dos pecados, se desfaça dos pesos, para que você possa se desenvolver, ter uma desenvoltura muito melhor no ano de 2022. E Deus vai te abençoar com certeza, porque Deus tem sempre o melhor para mim e para você, para todos aqueles que têm Jesus no seu coração, para todos aqueles que são luz no mundo, para todos aqueles que são que recebem do Espírito Santo o fogo, não é? E que a igreja o ajuda a manter aceso. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir, em nome de Jesus.